Olá pessoal do Me Salva, tudo bem? Vamos à questão 103 do primeiro simulador Enem 2022, uma questão que vai tratar de eletrodinâmica. Sim, vai falar de eletrodinâmica, mais especificamente de aparelhos de segurança. Vamos olhar aqui primeiro para o que a gente está procurando. Qual a corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor? Então a gente está em busca de um cálculo de corrente elétrica máxima. A gente está atrás de um valor que vai lá, ó, no meu disjuntor, que é um aparelho de segurança. Para evitar altas correntes aí. Aparelho de segurança. Certo? Vamos ler então um pouquinho do enunciado. Bom, a questão fala aqui, explica o que é um disjuntor e traz, ó, recomenda-se que a tolerância seja de ao menos 10% do valor nominal da corrente, ok? Então, o valor que eu calcular, eu ainda vou precisar fazer um acréscimo de 10% desse valor, ok? Para instalar uma tomada, buscando ligar uma fritadeira elétrica, adoro, de 2.200 watts, isso aqui é um valor de potência, em uma residência de 220 volts, isso aqui é um valor de DDP, um valor de tensão, é necessário conhecer qual corrente elétrica vai ser demandada da rede, colocando um disjuntor adequado para proteger o sistema. Até aí, ok? Lembrando, o que a gente quer? A gente quer corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor, ou seja, a gente vai calcular qual é a corrente nominal, a gente vai fazer um acréscimo de 10% caso a gente tenha algum tipo de variação e a gente vai determinar qual é a corrente elétrica máxima que vai estar acima dessa variação, mas que ao mesmo tempo vai proteger o nosso circuito para que isso não estoure. Então vamos lá, a gente tem dados de potência, 2.200 watts, e a gente tem dados de tensão, DDP, 220 volts. Qual é a expressão que une essas duas aqui? A gente tem a expressão para potência elétrica, a formulinha do fio. A gente sabe que potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão, ou seja, eu consigo calcular a corrente elétrica como potência dividido pela tensão. Vamos então botar os valores. Vamos botar aqui os valores. A minha corrente elétrica vai ser 2.200 dividido por 220. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu vou cortar isso com isso, isso com isso, isso com isso, sobra 1. 1 vezes o zero que está aqui? Não, 1 vezes 10. Então esta corrente vai ser de 10 amperes. Eu vou correndo lá e marco 10? Não, né? Lembra? Esse é o valor calculado, valor nominal. A gente ainda precisa colocar um acréscimo de 10% nesse valor. Então vamos lá. A corrente desejada, a corrente do disjuntor, vai ser, do disjuntor, vai ser 10 mais 10% de 10 amperes. Todo mundo consegue ver? Isso aqui, ó, é 10%. Exatamente o que está aqui, 10%. 10 dividido por 100. Quando eu faço essa continha, eu tenho 10 mais 10 vezes 10 é 100, dividido por 100, dá 1. Então, a minha corrente desejada aqui é 11 amperes. Eu preciso ter 11 amperes para ter esse joguinho com a minha corrente. E o meu disjuntor não pode estar abaixo, mas também não pode estar muito acima. Por quê? Pensa assim, eu vou trabalhar com 11 amperes. Se eu tiver muito acima, eu posso ter uma sobrecarga de corrente, uma corrente muito alta, porque eu desejo. Se eu tiver abaixo, o disjuntor nem deixa a minha corrente passar. Então a gente vai buscar o valor acima de 11, mas o mais próximo possível. Olhando as alternativas, a gente fica com a alternativa D. Certo?
Questão de eletrodinâmica de disjuntor, que cai bastante na prova, aparelho de segurança, e precisa saber, um pouquinho de porcentagem. Certo? Foi um prazer, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Olá, pessoal do Me Salva, tudo bem? Vamos a uma resolução da questão 110 do primeiro Simuladão Enem 2022. Vamos começar olhando o que a gente está buscando aqui. Estamos buscando um valor de calor latente. Sim, um valor de calor latente. Ou seja, estamos falando de uma questão de calorimetria. Calorimetria. E lembre-se, você, que calor latente, certo? Aquele L que aparece nas expressões, a gente vai utilizar sempre Q igual a L vezes M. Isso aqui é o calor relacionado à troca de estado físico. Então, o que a gente quer descobrir na questão é o L, chamado calor latente. Ah, professor, eu não sabia. Olha pela unidade. É L, o nosso calor latente é calor dividido por massa. A unidade já me diz que a gente está buscando aqui, o valor de L. Calor, energia, massa, grama. Muita atenção para as unidades. Vamos agora olhar se a gente sabe o que a gente está buscando. Calor latente. Vamos olhar
para a questão em busca dos dados que vão nos ajudar aqui. Ou a gente tem um cálculo de calor latente, um professor vai fazer um experimento, a gente tem uma certa potência, certo? O experimento consiste em colocar 0,1 kg, ou seja, já tem um valor de potência, e eu já tenho também um valor de massa. Seguimos aqui. A temperatura do gelo é de 0 graus Celsius. E a gente quer o tempo para que o gelo seja derretido. Notem, o gelo já está na temperatura para ser derretido. Então, toda a energia aqui vai ser dada para a troca de estado físico. Considere um mundo ideal em que 100% da potência do aparelho é transmitida, ou seja, não precisa nem fazer conta aqui mudando a potência. E, mais importante, utilize uma caloria igual a 4 joule e considere que todo o gelo foi derretido após 1 minuto e 20 segundos. Ou seja, a gente tem o tempo e a gente ainda tem uma conversão. Exatamente. A gente tem que uma caloria é igual a 4 joule. Vamos colocar aqui os nossos valores. Vamos. Potência igual a 400 watts. Massa é igual a 0,1 kg, mas eu não vou trabalhar em quilograma. Por quê? Porque as minhas alternativas aparecem o valor em grama. Então vou colocar já transformado. 0,1 kg é 100 gramas. E o tempo? O tempo, gente, eu quero trabalhar em segundos. Por que eu quero trabalhar em segundos? Porque é a unidade no sistema internacional, vai facilitar a minha vida. Por quê? Porque o watt é energia por tempo e esse tempo é dado em segundos. Então, se eu tenho 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto é 60 segundos mais 20 segundos. O meu tempo é de 80 segundos. Então, agora, vamos montar a nossa expressãozinha que relaciona tudo isso. Lembrem que potência é igual a energia por tempo. Qual é a energia que eu tenho aqui? A energia de troca de estado físico. Essa é a energia, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que potência, que é 400, vai ser igual a massa vezes calor latente dividido por tempo, certo? Se esse valor está em watt e esse valor está em segundo, isso aqui teria que estar em quilograma e joule. Mas eu preciso que determinar o calor latente em caloria por grama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a massa em grama e eu preciso transformar aqui, transformar um valor que é dado em joule para caloria, certo? Então, eu vou explicitar esse 4 aqui. Porque se eu explicitar esse 4, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha massa em gramas vezes 4, certo? E agora, o que era em joule eu tenho em calorias. Ou seja, agora o meu calor latente com o 4 é dado em joule por grama. Mas sem o 4, ele é caloria por grama. E o tempo, a gente tem, o tempo é de 80. Deu? Cheguei à igualdade para utilizar tudo o que eu tenho à disposição. Vamos lá, eu tenho aqui 400, que é a potência, vai ser igual a 100, que é a minha unidade de massa, vezes 4, para transformar esse valor de calor latente de caloria por grama para joule por grama, que é o que eu desejo,
dividido por 80 em segundos. Tudo que eu preciso fazer é isolar o valor de L. Vamos lá, vamos aqui ó, cortar tudo que a gente pode. Esse 0 com esse 0, esse 4 com esse 8, vai sobrar 1, 2 aqui. Eu ainda vou cortar esse 0 com esse 0. Meu 2 vai passar para o outro lado multiplicando. Ou seja, eu vou ter que 40 vezes 2 é igual a L. Ou seja, 40 vezes 2, 80 calorias por grama. É o calor latente que a gente procura. Grande dificuldade nessa questão, entender que eu tenho um valor de massa vezes calor latente e eu preciso que o calor latente seja dado em caloria por grama. Então a minha massa precisa ser dada em grama. E mais, tá? Eu preciso que a minha energia seja dada em caloria. Só que normalmente eu estou trabalhando com joule, certo? Se eu estou trabalhando com joule, eu preciso passar de joule para caloria. Então eu vou explicitar o valor 4. Porque se eu fizer 4 vezes caloria, eu tenho o valor em joule. Certo? Foi? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos então com a alternativa E. Até a próxima. Bons estudos. Fala pessoal do Missala, tudo bem com vocês?
Então hoje a gente vai estar aqui resolvendo a questão 129 da prova de Ciências da Natureza do primeiro simulador do Enem de 2022. Tá? Essa questão aqui é uma questão sobre ondulatória, mais especificamente sobre características de ondas. Tá? A questão aqui nos apresenta um gráfico que relaciona a frequência de tipos de onda com efeitos associados da atividade cerebral dos pacientes. Tá? A questão quer saber, tá? De acordo com o resultado do exame, qual vai ser o estado mental, o estado que o estudante estava ao fazer esse exame. Tá? O resultado do exame vai ser esse gráfico aqui. Tá? Esse gráfico aqui de ondas cerebrais vai nos dar a informação que a gente precisa para descobrir qual vai ser o estado entre esses 5 estados aqui que o estudante estava quando ele foi fazer esse eletroencefalograma. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Tá? Olhando aqui para o gráfico, a gente vê que esse gráfico ele tem um movimento oscilatório. Tá? Ou seja, é um movimento que ele acaba se repetindo, uma oscilação. Ou seja, a gente vai ter aqui uma primeira oscilação, que vem, vai, desce, sobe, empina e rebola. E aqui a gente vai ter uma primeira oscilação, tá? Porque a partir desse ponto aqui, o movimento dessa onda, ele vai começar a se repetir, certo? Então a gente vai ter aqui uma oscilação, e depois desse ponto aqui, a gente vai ter uma segunda oscilação, certo? Então, o que o gráfico nos mostra aqui? O gráfico, ele nos dá a informação de 2 oscilações completas, tá? A primeira oscilação e a segunda oscilação. Tá? E qual é a informação que a gente pode tirar disso? Poxa, o que a questão quer saber? A questão quer saber qual é o estado associado, qual é o estado mental que o aluno estava quando ele fez esse exame. Tá? E olhando para o gráfico aqui, a gente tem a informação de quê? A gente tem a informação do período, tá? Do tempo para uma oscilação completa. Tá? Então esse tempo aqui, de 0 até 100 milissegundos, vai ser um período, tá? Porque é o tempo que decorreu para uma oscilação completa dessa onda cerebral do estudante. Tá? Então o período, tesão, vai ser 100 milissegundos. Tá? Transformando esses 100 milissegundos para segundos, a gente tem que o período vai ser 0,1 segundos. Tá? A informação que a tabela nos dá não é em relação ao período, né? É em relação à frequência. Então a gente vai ter que transformar esse período aqui em frequência para descobrir qual é que é o estado mental que o estudante estava ao fazer esse exame. E como é que a gente faz isso? A gente tem que se lembrar que o período de oscilação de uma onda é o inverso da frequência, ou seja, é 1 sobre a frequência. Como a gente quer descobrir a frequência, a gente vai passar o f multiplicando e o período dividindo, e a gente vai ter que a frequência vai ser 1 sobre o período. Tá? Agora é só a gente substituir o nosso valor aqui de período na nossa expressão da frequência para encontrar qual vai ser a frequência da onda cerebral desse estudante. Então a gente vai ter que a frequência vai ser 1 sobre 0,1 e 1 sobre 0,1 vai nos dar que a frequência dessa onda cerebral vai ser 10 Hz, certo? Então, a frequência dessa onda cerebral do estudante sendo 10 Hz, qual é que vai ser o estado mental que ele estava quando ele foi fazer esse exame, esse eletroencefalograma? Tá? Olhando aqui para a tabela, a gente vê que 10 Hz ele vai estar enquadrado nesse tipo de onda alfa, tá? que vai de 7 Hz até 13 Hz. Então, qual é que vai ser o efeito associado ao estado mental do estudante? Ele vai estar em estado de relaxamento. Tá? Ele vai estar de boa, ele vai estar tranquilo quando ele for fazer esse exame, certo?
Então a alternativa correta da questão vai ser a alternativa C. Ele estava num estado de relaxamento. Beleza?